Olá, graça e paz da parte de Deus. Neste vídeo nós vamos trabalhar com dois versículos bíblicos muito curiosos, interessantes. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 8. Vamos ler apenas dois versículos, o 3 e o 4. Diz assim a palavra de Deus: Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Esse texto atribuído, cuja autoria é atribuída a Davi, traz no meio do Salmo uma pergunta de cunho filosófico. Que é o homem mortal? É uma pergunta metafísica, é uma pergunta que reclama uma pesquisa, uma investigação ontológica, porque não é o que o homem parece ser, mas é o que é o homem. Está na dimensão da identidade do homem. O que é o homem mortal para que te lembres dele? E curioso que o versículo 3 há uma ênfase numa linha teológica, há uma ênfase na busca de Deus. Quando vejo os teus céus, naturalmente Davi estava contemplando uma noite, porque ele fala sobre a lua, sobre as estrelas. Então ele chega numa determinada noite, olha para o céu e ele começa a compor esse texto lírico, poético, lindíssimo. E ele, num primeiro momento, ele faz um diálogo aqui, versículo 3 e versículo 4. Parece que há um confronto, há um diálogo entre a teologia e a antropologia. Parece que há um diálogo entre Deus, o ser de Deus, o Criador, e depois Davi volve o olhar agora para aqui embaixo, para as coisas criadas, e começa uma indagação que à primeira vista parece uma indagação de metas, de reflexões filosóficas. Afinal, desde os pré-socráticos, o homem sempre busca a sua identidade, quem sou eu, o que é o homem. Por isso que ele diz, quando vejo os céus, obra dos teus dedos, no original aqui, obra dos teus dedos, é como se estivesse dizendo obra do teu Santo Espírito, porque afinal de contas, Deus não teria dedo por não ter forma. Deus é Espírito. Então aqui, de uma forma metafórica, Davi fala que obra do teu Santo Espírito, quando vejo a tua criação, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal? Que é o homem? Então vejam os ouvintes que essa pergunta ela vem ecoando desde Sócrates, vamos dizer assim. O que era o homem para Sócrates? O que é o homem vendo o próprio homem? Vendo a si mesmo, contemplando a si mesmo. Sócrates dizia que o homem é um ser que pode se conhecer, né? Então, conhece-te a ti mesmo é uma frase atribuída a Sócrates. Algumas pessoas indagam se realmente foi atribuída, se realmente Sócrates disse isso. Mas o fato é que Sócrates não deixou nada escrito. O que nós pensamos de Sócrates vem de Platão. Então, mas Sócrates, então vamos imaginar aqui, vamos atribuir essa frase a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Então, o homem é um ser que pode se conhecer. Depois, nós vemos essa trilogia, essa tríade, Sócrates, Platão e Aristóteles, lá para 500, 400, 300 anos antes de Cristo, os três, vamos colocar assim, mais ou menos. Então, Platão já diz o seguinte: o homem é a sua alma. Então, o homem, ele é a sua própria alma. Por isso que a alma é imortal em Platão. Depois vemos Aristóteles. Aristóteles dizia, não, o homem é um ser racional e político, mas a sua alma é a sua própria razão. Por isso que ele é racional. Então, a própria alma é a própria razão. Se morre a razão, morre a alma.
Então Aristóteles tem um pensamento, ele fala sobre o mundo sensível, o mundo inteligível, então ele destoa um pouco de Platão. Lá na Idade Média, depois nós vamos ver, depois de 300, 400 anos, até 1300, 1200, 300, esse período de quase 1000 anos de Idade Média, nós vamos perceber que no início, nós vamos ver ali Agostinho de Hipona, ele segue Platão, lá na Patrística ele segue Platão. Já Tomás de Aquino, quase 1000 anos depois de Agostinho, 800, 900 anos depois de Agostinho, Tomás de Aquino, ele já segue Aristóteles, né, lá na Escolástica. Então nós vamos ver as concepções, nós vamos trabalhar então, por exemplo, com Descartes. Descartes, ele usa aquela conhecida frase, penso, logo existo. Então o homem é um ser que pensa, é um ser pensante. Nós vamos ver em 1900, por exemplo, Freud dizendo que o homem não, o homem é um ser desejante, o homem é um ser sexual e comandado, controlado pelo seu inconsciente. Nós vamos ver também várias acepções e concepções do homem. Nós podemos ver lá em, vamos colocar aqui Hegel dizia que o homem é um ser que se relaciona com o seu tempo, com a sua história. Nós vamos ver também outros, Rousseau, por exemplo. Rousseau vai dizer que o homem é um bom selvagem. Nós vamos ver, antes de Rousseau, Thomas Hobbes vai dizer que o homem ele é o lobo do próprio homem, e aí Rousseau combate e diz, não, ele pode ser um selvagem, mas ele é um bom selvagem, tem uma natureza boa. Então as pessoas, elas têm as suas reflexões, as suas elucubrações. Vamos ver Jean-Paul Sartre, no existencialismo, vou dizer o seguinte, ali o homem é um ser liberto, um ser que condenado à liberdade, porque ele sempre vai estar na liberdade. Ainda que ele diga que ele se encarcere, ele tem a liberdade de se encarcerar. Então nós podemos ver essas inúmeras acepções do homem, do ser humano, como ser humano. Por mais que nós trabalharmos ao longo da história da filosofia, nós vemos aqui parte das reflexões, parte do pensamento filosófico foi a procura do homem. E nós vamos ver na concepção paulina também, se você abrir lá no livro na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, você vai ver o homem dos paradoxos, você vai ver o homem dos contrários, o homem com seus conflitos. Lá nós vamos ver que Paulo traz um texto de certa forma filosófico, lá em Romanos, na sua Epístola aos Romanos, capítulo 7, ele vai dizer, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer está sempre à minha frente. Miserável homem que sou, eu quero fazer o bem, não consigo, porque a natureza que está em mim, ela combate contra o meu espírito. Então é o homem dos paradoxos, é o homem dos conflitos internos, ele quer fazer o bem e não consegue fazer. Essa vamos dizer assim, essa é a concepção do ser humano. E quando nós vamos estudar, abrir qualquer livro de teologia sistemática, geralmente os livros, quase todas as obras de teologia sistemática, você vai ver no início o que é a Bíblia, o ser de Deus, o teocentrismo, a teologia propriamente dita como Deus, estudos de Deus, mas você vai ver também o estudo do homem, que é a antropologia, e você vai ver várias perguntas e várias indagações filosóficas aqui sobre o que é o homem. O homem, nós não vamos cair na discussão, na teoria tricotômica ou dicotômica, se o homem é composto de corpo e alma, ou se o homem é composto de corpo, alma e espírito. Há uns teólogos que adotam a teoria dicotômica, há outros teólogos que adotam a teoria tricotômica. A maioria dos textos bíblicos aponta para a dicotomia. Mas tem um texto lá em Colossenses que nós vamos ver que fala sobre corpo, alma e espírito, mas a maioria dos textos adota mais uma teoria dicotômica. O homem então é corpo e alma. Nós vemos
esses dois elementos no ser humano. Quando Deus criou o homem, então, o que ele cria? Ele cria o material do pó da terra a partir de uma substância pré-existente, que era o barro. Então ele cria o homem do pó da terra. O homem não veio do nada, veio do pó da terra, mas esse elemento material. O elemento espiritual, o imaterial, não veio do pó da terra, veio do fôlego, do sopro das narinas do ser humano. Então, nós temos então um lado, um elemento material e outro elemento imaterial, que é o lado da alma do homem. Então o homem não é como o animal é a sua própria alma, numa teoria meio platônica, o animal é a sua própria alma. Se morre um animal, morre, né? Se morreu o totó, morre o animal e morre e acaba. O homem não, o homem ele tem o seu lado imaterial. Então o pó da terra para o pó voltará, vai morrer, e vai entrar em estado de putrefação, vai apodrecer. Mas a alma não foi feita assim, a alma foi feita do fôlego divino. Então a alma ela foi feita de outro material, vamos fazer essa colocação. Mas isso nós estamos numa divagação do que seja o homem, do versículo 3. Mas agora nós vamos assim, ver o seguinte, que é o homem mortal para que te lembres dele. Mas aí eu continuo o texto falando assim, e o filho do homem para que o visites. Quando nós vamos perceber que a Bíblia, no Antigo Testamento, foi escrita originariamente no hebraico, então nós vemos aqui o que é o homem e depois há outra indagação, e o filho do homem. Com essas duas frases, no original, nós não vemos o mesmo vocábulo, a mesma expressão. Porque no original, quando fala que é o homem, o vocábulo usado aqui, o original, é Enosh, ou Enosh, que significa o homem frágil. O que é o homem frágil, para que te lembres dele? Essa é a linguagem original. Mas quando ele fala, e o filho do homem? Essa outra expressão, homem, não é mais usada aqui o Enosh, é usado o Adamá, é o Ben Adamá, Ben é filho, Adamá, Ben Adamá, filho de Adão. Então a pergunta de Davi era o seguinte, num primeiro momento ele faz essa pergunta, o que é o homem frágil para que te lembres dele? Mas o que é o filho de Adão, aquele que foi criado para louvor da glória de Deus e que se desviou e entrou numa ruptura com o seu Criador, e ele se separou do seu Criador na medida em que ele desobedece o seu Criador. Então nós vemos aqui, essas são expressões diferentes, as indagações não são tais quais. As indagações aqui elas variam um pouco, há um grau de variação das indagações davídicas, vamos dizer assim, dessa forma. Então quando ele fala assim, e o que é o filho do homem para que o visites? Esse texto é curiosíssimo, nós estamos aqui nas indagações teológicas, filosóficas, mas nós vamos encerrar esse texto com algo muito interessante, e é o que mais chama atenção aqui, é o mais relevante de todos esses dois versículos. O que é o filho do homem para que o visites? É essa visitação que eu gostaria de finalizar com essa visitação. Porque há um texto também, nós estamos em Salmos, há um texto de Salmo, lá no Salmo 65, no verso 9, diz o seguinte, é um salmo aqui também de Davi, tu visitas a terra, Senhor, e a refrescas, tu visitas a terra. Então Deus visita a terra. Quando que ele visitou a terra? Ele visitou a terra quando o Verbo, o Eterno, o Messias de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E ele visitou a terra, e ele refrescou a terra. Como que ele refrescou? Ele refrescou com o derramamento do seu sangue precioso na cruz do Calvário, para nos dar vida, para nos redimir. Esse foi o refresco, o refrigério que ele nos trouxe, que foi exatamente a visitação. Mas por outro lado também nós podemos pensar num outro tipo de interpretação aqui, nós podemos ver aqui, que é o homem para que o visites, e podemos trabalhar aqui a terra como sendo, Jesus já comparou a terra, já comparou o coração do homem como a terra, quando ele fala da parábola da semente, o semeador saiu a semear e lançou a semente na terra boa, ou na terra, né, ruim, vamos colocar assim, dessa forma. Então ele comparou o coração do homem como a terra. Quando ele fala então, que é o homem para que tu visites,
nós estamos falando aqui de uma visitação no coração do homem, a visitação do Espírito Santo no coração do homem. Eu estou trabalhando com esse vídeo, hoje é dia 22 de dezembro de 2017, estamos finalizando o ano, um momento de reflexão, um momento de indagações, um momento de reparos, de retrospectivas, e hoje esse versículo, este vídeo é justamente para isso. Senhor, visita o meu coração, ainda que eu seja o Enoche, um homem fraco, ainda que eu seja o Ben Adamá, o filho de Adão. Senhor, eu preciso da tua visitação. Que é o homem, eu sei que eu sou nada, mas o próprio Deus se fez homem, porque o homem, o ser humano, é o ápice da criação divina. Tanto que quando Deus criou as outras coisas, a criação, o texto diz, Deus criou isso, viu que era bom. Deus criou aquilo outro, viu que era bom. Quando ele criou o homem, foi diferente. Ele viu que era muito bom. Ele usa um adjetivo. E outro detalhe interessante, que Deus foi criando as coisas a partir do nada, e ele emite a sua palavra e tudo foi criado. No homem há um conselho deliberativo, há uma junção, há uma comunhão, há uma reunião. Aí nós estamos falando aqui com uma formação trinitária, porque Deus diz o seguinte, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali há um plural da primeira pessoa. Alguém vai dizer assim, não, mas esse é um plural de majestade, mas Deus muitas vezes usa eu sou, eu falo. Quando ele usa façamos, não foi debalde, não foi à toa, não foi em vão que ele disse debalde. Não que ele disse façamos, ele usou nitidamente, ele focou o plural ali, o texto enfoca o plural. Façamos nós. Não, foi Deus falando com os anjos. Anjo não é criador, anjo é criatura. Então não pode ter outra interpretação a não ser uma interpretação de um pluralismo. E como não existe mais de um Deus, nós vamos ver um Deus trabalhando numa linguagem de comunhão, numa koinonia, numa linguagem eterna, uma comunhão interna corporis, na formação trinitariana, falando da visitação do homem. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos entender que nós necessitamos dessa visitação de Deus em nosso coração, na junção, vínculo, retornar, religar o Criador com a criatura. Que Deus abençoe, graça e paz da parte de Deus.